As máquinas da Segunda Guerra Mundial. Os americanos. Episódio 4. Controle dos céus. Primeiro ato. Duplo ataque. Logo após o ataque japonês em Pearl Harbor, no dia 7 de dezembro de 1941, e reconhecendo a importância da Força Aérea, o Major-General Henry Happy Arnold recebeu a semente do Estado-Maior, órgão que ficaria encarregado das estratégias de ataques americanos durante a guerra. A equipe do General Henry percebeu de cara que a primeira prioridade na guerra era lançar bombardeios ofensivos estratégicos em apoio contra a Alemanha. A 8ª Força Aérea foi enviada para a Inglaterra em 1942 para fazer o serviço. Quando a 8ª entrou em combate no verão de 1942, eles o fizeram com equipamento e doutrina que eram inteiramente diferentes, usados pelos aliados britânicos ou pelos alemães. A principal arma da 8ª era o bombardeio intenso matinal, que incluía o famoso Boeing B-17, a Fortaleza Voadora. E mais tarde se junta a ele o sólido B-24 Liberator. Ambos equipados com a maior força da época, as metralhadoras de 50 milímetros. E também havia o compartimento secreto onde ficava um soldado que tinha a melhor visão para o bombardeio. Este equipamento foi construído e desenvolvido para melhorar o conceito americano de bombardeio estratégico, o que serviu de imaginação para especialistas como o britânico Hugh Trenchard e o americano Billy Mitchell. As teorias americanas de bombardeio estratégico se baseavam no seguinte: esquadrilhas voando em formação para fazer um bombardeio pesado e rápido, de longo alcance e muita altura. Poderiam fazer penetrar bombas certeiras que destruiriam elementos chaves da economia de uma nação, causando seu colapso. Após inúmeros ataques em alvos próximos à França, a Força Aérea Americana estava pronta para um ataque feroz no coração da máquina de guerra dos nazistas. O alvo escolhido foi o coração industrial da Força Aérea Alemã. A missão Schweinfurt-Regensburg foi um plano ambicioso para anular a indústria aérea alemã. A missão também ficou conhecida como Ataque Duplo, porque consistia em duas forças amplas de bombardeiros atacando separadamente alvos com o objetivo de dispersar a retaliação da Luftwaffe. E foi a primeira missão evasiva na qual toda ou parte dela pousava num campo diferente e mais tarde bombardeava outro alvo, retornando para sua base. Após ser adiada várias vezes por causa do mau tempo, a operação aconteceu no aniversário do primeiro ataque repetido à luz do dia feito pela 8ª Força Aérea. A produção dos Bf-109 e de quase metade dos aviões de combate alemães se localizava em Regensburg e Wiener Neustadt, na Áustria. Quase toda a linha de produção de rolamento da Alemanha estava localizada em Schweinfurt. A missão dos B-17 não tinha acabado. A 4ª ala de bombardeio, usando B-17 equipados com tanque-estoque lotados para longo alcance, atacaria as fábricas de Bf-109 em Regensburg e depois seguiria para bases no norte da África. A linha de defesa aérea alemã esperava que eles retornassem para a Inglaterra e que fossem pegos de surpresa. A primeira ala de bombardeio, quase colocada perto da 4ª ala, retornou para Nordeste e bombardeou as indústrias de rolamentos em Schweinfurt. Isso pegou a Força Aérea Alemã no chão, se rearmando e recolocando combustível. Devido ao alcance limitado, os Thunderbolts P-47 só poderiam dar apoio aos bombardeiros até Eupen, na Bélgica. E a maioria tinha sido escalado para a missão em Regensburg. No alvorecer do dia 17 de agosto, a Inglaterra estava encoberta por neblina. Após reabastecer seus aviões, a missão foi adiada para as 8 horas, quando a neblina se dissipou bastante, permitindo a 4ª ala de bombardeio levantar voo e seguir por instrumentos. Embora o tempo de sucesso para a missão ter expirado, a Força Regensburg recebeu ordens para decolar. Contudo, a primeira ala de bombardeio continuou em solo devido ao mau tempo. Quando a neblina já tinha se dissipado quase por completo, na parte central da Inglaterra, a Força Regensburg já tinha alcançado a costa da Holanda, indicando que mesmo com um ataque surpresa, os alemães teriam tempo de pousar, planejarem e atacarem a segunda força-tarefa. Como resultado disso, o lançamento da Força Schweinfurt teve que ser adiada.
Isso permitiu que combatentes americanos pudessem retornar à base e se rearmarem para a segunda missão de acompanhamento. No geral, a primeira ala estava mais de 3 horas atrás da quarta. A força-tarefa de Regensburg era liderada pelo legendário comandante da 4ª Esquadrilha de Bombardeio, General Curtis LeMay, e consistia em 7 grupos de B-17, totalizando 146 aviões. Às 10 da manhã, aproximadamente 15 minutos após cruzar a costa, a força Regensburg se encontrou com o primeiro grupo de interseção alemão. Os ataques continuaram fortes mesmo próximos do alvo. Os bombardeiros estavam em desvantagem. A combinação de 2 tropas ao invés de 3 resultou em menos armas disponíveis para cada uma das defesas e possibilitou mais alvos fáceis. A extensão total da força-tarefa também era muito grande, com a última formação de ala 14 quilômetros atrás da primeira e quase fora do campo de visão. 2 grupos de P-47 receberam a missão de acompanharem a força-tarefa até a fronteira alemã, mas somente um chegou no ponto de encontro na hora, cobrindo a asa que liderava. O segundo chegou 15 minutos depois. Ambos os grupos de P-47 tiveram que forçosamente voltar para a base após somente 15 minutos de escolta. Eles não encontraram os interceptores alemães. A última ala da força-tarefa foi deixada sem qualquer proteção. Após 9 minutos de combate com pouco combustível e pouca munição, a força de ataque alemã parou a interseção. Àquela altura, pelo menos 15 bombardeiros tinham caído ou tiveram danos fatais. 13 eram da equipe de rastreamento. Qualquer artilharia antiaérea estaria leve sobre Regensburg e a visibilidade sobre o alvo estaria clara. Dos 131 bombardeiros remanescentes, 126 despejaram quase 300 toneladas de bomba nas fábricas de aviões bombardeiros, com um alto grau de precisão aproximadamente ao meio-dia, hora da Inglaterra. A força Regensburg foi então para o sul, a fim de cruzar os Alpes, tendo de enfrentar poucos inimigos, que logo tiveram que abortar a missão por falta de alcance. Como esperado, as forças de defesa alemãs não estavam preparadas para um contato dessa magnitude. 2 B-17 avariados se desligaram da força Regensburg e pousaram na neutra Suíça, onde os tripulantes foram internados e as bombas confiscadas. Outro se espatifou ao pousar na Itália e outros 5 tiveram que descer no mar Mediterrâneo por falta de combustível. No total, 24 bombardeiros se perderam e mais de 60 dos 122 que pousaram na Tunísia tiveram avarias de guerra. Enquanto isso, a primeira ala de bombardeio, comandada pelo brigadeiro Robert Williams, não estava mais em solo e se dirigia para o seu alvo. Constituídos de 9 B-17, grupos organizados em 3 alas provisórias de combate, tinham um número suficiente de aviões e tripulação treinada para fazer 4 alas encaixotadas, deixando a força com mais de 32 quilômetros de extensão. As forças-tarefas de Schweinfurt seguiram a mesma rota da força Regensburg. Por causa do atraso no início da missão, 8 esquadrilhas de combate de RAF Spitfires de 11 a 83 grupos foram acionados para escoltar a força Schweinfurt até a Antuérpia. Lá, os P-47 assumiriam a escolta e seguiriam até Eupen. A ordem de campo para a missão especificava que os B-17 poderiam voar a altitudes entre 23 e 26.500 pés. Contudo, às 13 horas e 30 minutos, quando se aproximavam da costa da Holanda, a missão se deparou com uma formação de nuvens carregadas que não estava presente antes. O comandante da primeira força-tarefa estimou que os bombardeiros não conseguiriam passar pelas nuvens e escolheu viajar por baixo delas a 17.000 pés. Isso aumentou a vulnerabilidade dos bombardeiros para encararem ataques. O primeiro ataque alemão começou quase imediatamente e empregou táticas diferentes das usadas pela manhã. O líder das alas foi atacado sistematicamente por combatentes dos BF-109 e FW-190. Apesar de os combatentes da RAF alegarem 8 vitórias, eles foram forçados a voltarem antes do previsto para a base.
Os dois grupos de P-47 chegaram 5 e 8 minutos depois, respectivamente. E apesar de alguns combates individuais, eles também foram forçados a desistir da luta no começo da batalha. Dentro do espaço aéreo alemão, vários aviões foram lançados, inclusive 9 aviões de combate. No total, mais de 300 aviões de combate e 24 bases se opuseram à incursão. A força desviou-se da rota usada pela manhã. Isso alertou os defensores alemães de que o alvo seria Schweinfurt. As perdas entre os 57 B-17 da ala líder foram tão graves que muitos pilotos consideravam que a ala seria aniquilada antes de atingir o alvo. Cerca de 24 quilômetros de Schweinfurt, depois de derrubarem 22 bombardeiros, os combatentes adversários se desengataram e pousaram para reabastecer e se rearmar. Isso permitiu que eles atacassem a força no retorno. A 80 quilômetros de Schweinfurt, os canhões antiaéreos alemães começaram a vencer o fogo de artilharia na tentativa de derrubar os bombardeiros. Às 14h59, apenas 40 B-17 continuavam na formação de alas quando jogaram as bombas na área-alvo, a qual continha 5 fábricas e 30 mil operários. A seguir, o resto da força despejou sua artilharia por 24 minutos. Cada ala encarou uma pesada nuvem de artilharia antiaérea. Mesmo assim, fizeram sua parte com precisão. 183 bombardeiros despejaram cerca de 400 toneladas de bombas, incluindo 125 toneladas de bombas incendiárias. Por 15 minutos depois de deixarem o alvo, cada força-tarefa circulou sobre a cidade de Meiningen para reagrupar a formação e depois seguirem para oeste em direção a Bruxelas. Aproximadamente às 15h30, os bombardeiros alemães renovaram seu ataque, se concentrando agora em bombardeiros avariados. Entre 16h20 e 17 horas, uma força de cobertura com 93 P-47 e 95 Spitfires chegaram para dar apoio na retirada, derrubando 21 bombardeiros. Contudo, mais 8 foram derrubados antes que a força chegasse no Mar Vermelho, e lá mais 3 caíram. A força Schweinfurt perdeu no total 36 bombardeiros. As 55 tripulações com 552 homens foram registrados como desaparecidos no resultado da missão de ataque duplo em 17 de agosto. Aproximadamente 50% deles se tornaram prisioneiros de guerra e 20 foram internados. 60 aviões se perderam sobre o território controlado pelos alemães na Suíça, ou caíram no mar, onde 5 tripulações foram resgatadas. 7 tripulantes morreram e 21 se feriram a bordo de bombardeiros que chegaram em segurança à base. Albert Speer apontou imediatamente uma queda de produção de 34%. Contudo, a produção complementar e a atual foram compensadas graças a um fundo de superávit feito logo após a incursão. A infraestrutura industrial não se mostrou vulnerável à destruição de uma incursão. Speer disse que a Força Aérea cometeu 2 grandes erros no ataque de agosto. O primeiro erro foi separar a força em 2 missões distintas contra as fábricas de aviões e a indústria de rolamentos, ao invés de atacarem somente as indústrias de rolamentos. O segundo erro foi a espera de 2 meses, pois nesse período já estava sendo implantado o plano de dispersão da indústria alemã. Segundo ato. Onda gigantesca. O sangue de uma máquina de guerra moderna é o petróleo. E a mais importante reserva de petróleo para os alemães em 1943 eram as refinarias romenas em Ploiest. Chamada de Operação Tidal Wave, a operação foi planejada pelo coronel e mais tarde general Jacob Smart. Foi conduzida por 178 bombardeiros pesados B-24 Liberator, provenientes de 5 grupos de bombardeiros que voaram a 2.400 milhas até a base de Benghazi, Líbia.
Foi uma das operações mais desastrosas da Força Aérea Americana. Em uma outra incursão em junho de 1942, chamada de Halverson Project, os danos foram mínimos. Isso demonstrou que era possível destruir o alvo. Diferentemente da incursão Halper, a Operação Tidal Wave foi preparada de forma meticulosa, incluindo treinamento de incursão com modelos do alvo no deserto líbio. Contudo, a tripulação ficou sabendo com antecedência que as baixas poderiam chegar a mais de 50%. 2 bombardeiros pesados da 9ª Força Aérea, acompanhados de bombardeiros da 8ª Força Aérea da Inglaterra, e mais 3 grupos, decolaram na manhã de 1º de agosto. Desde o início, a missão começou mal. O porta-bombas que trazia um navegador experiente caiu no mar. Muitos bombardeiros tiveram que retornar à base com problemas nos motores. Acabando de vez com o plano da missão, a formação se dividiu em 2 grupos principais e se fragmentou no território romeno já perto do alvo. 2 navegadores líderes foram derrubados, portanto 2 grupos de bombardeiros se desgarraram da força. Por causa das nuvens pesadas, eles se perderam e ficaram viajando em círculos por 20 minutos e foram seguidos por outras aeronaves. A navegação também estava prejudicada por causa da baixa altitude. Quando 2 grupos chegaram em Targovista e avistaram a estrada de ferro, os líderes desses grupos decidiram que a refinaria estaria ao sul. Então, revogaram a informação do navegador. Quando perceberam o erro, eles voltaram, divergindo do plano que era atacar pelo norte. Enquanto isso, os aviões de combate romenos, agora de volta ao caminho certo, atingiram o alvo vindo pelo norte. Como resultado, todos os aviões romenos atingiram o alvo quase que simultaneamente. Infelizmente, os alemães já há algumas semanas vinham interceptando e decodificando os sinais da 9ª Força Aérea. A artilharia antiaérea e a tripulação da Luftwaffe foram alertados do ataque americano. Os aviões americanos fizeram o ataque às refinarias voando muito baixo e vindo de 2 direções. Na confusão, muitos soltaram bombas a esmo. Alguns duplicaram os ataques, deixando grande parte da refinaria intocada. O comandante do grupo por rádio também não ajudou muito, mandando atacarem o que podiam. Outra refinaria, Steaua Roman, em Campina, também foi atacada. A bateria antiaérea alemã se mostrava eficiente contra as bombas aliadas. As perdas americanas foram grandes naquela área. Mesmo com os romenos perdendo seus aviões bimotores, eles foram capazes de rechaçar as bombas americanas. Os americanos perderam 53 aviões, 44 graças à eficiência da defensiva alemã e romena. Somente 88 conseguiram voltar para a base na Líbia. Contudo, muitos estavam tremendamente avariados. Alguns dos sobreviventes foram parar em pleno Mediterrâneo ou conseguiram voar até a neutra Turquia, onde os feridos foram internados. 440 homens morreram e mais de 220 foram feitos prisioneiros. 5 homens ganharam a medalha de honra, 3 póstumamente. A maioria jamais recebeu uma medalha da Força Aérea Americana. Os ataques danificaram muito algumas refinarias, mas a maior parte dos danos deu para ser consertado e a produção voltou ao normal em poucas semanas. A produção não foi interrompida novamente até o bombardeio pesado de 1944 através das bases na Itália. Terceiro ato. Quinta-feira Negra. A segunda incursão em Schweinfurt se deu em 14 de outubro de 1943, quando 291 fortalezas voadoras B-17 da 8ª Força Aérea Americana atacaram as fábricas de rolamento em Schweinfurt, Alemanha. Cerca de 42% dos rolamentos alemães eram produzidos em Schweinfurt. Eram considerados tão importantes para a conquista alemã da guerra que era um dos alvos de maior prioridade depois de fábricas de aviões e de produção de petróleo. A segunda missão para destruir estas fábricas ficou conhecida como Quinta-feira Negra na história da Força Aérea devido à grande perda de homens e aviões. Por centenas de quilômetros do ponto de partida até o objetivo final, a formação de bombardeiros B-17 foi atacada repetidas vezes por um grande número de aviões de combate da Luftwaffe.
Sobre Walcheren, 20 Bf-109 atacaram os aviões de combate de escolta. As perdas alemãs foram de 5 aviões destruídos e 4 avariados, enquanto que o lado americano nada sofreu. Em Düren, 30 FW-190 atacaram os bombardeiros. Mais tarde, mais 20 FW-190 se juntaram ao ataque. Durante esta batalha, vários B-17 foram perdidos, assim como pelo menos um P-47. Os alemães perderam 6 FW-190. A esta altura, os Thunderbolts atingiram seu limite de alcance e tiveram que retornar à base. Durante as próximas 3 horas, os alemães continuaram atacando os bombardeiros à medida que os B-17 seguiam até o alvo sem escolta. Apesar do drama de ver avião por avião cair, alguns dos bombardeiros ainda eram capazes de voar e manter o curso. Avisaram a tripulação que esperassem uma exposição maior, de 7 minutos a 500 baterias antiaéreas enquanto estivessem sobre o alvo. De uma forma nada comum, alguns aviões de ataque alemães voaram em direção à própria bateria antiaérea para atacar aviões que ainda não haviam despejado suas bombas. Somente 229 aviões atingiram o alvo. O 305º Grupo perdeu 13 dos 15 bombardeiros na batalha e foi literalmente varrido da guerra. Depois de despejarem suas bombas, os bombardeiros americanos mudaram a rota e foram em direção à Inglaterra, onde ficavam suas bases. Quase que imediatamente, os aviões alemães que tinham pousado, reabastecido e se rearmado, partiram para o confronto novamente. Finalmente, os B-17 alcançaram o litoral da Europa em relativa segurança. Alguns estavam tão avariados que, mesmo trazendo a tripulação para casa, jamais voariam novamente. No cálculo final, dos 2.900 homens da tripulação, cerca de 650 não retornaram. Embora alguns tenham sobrevivido como prisioneiros de guerra, somente 33 bombardeiros pousaram sem avarias. Tantas perdas não poderiam ser sustentadas, e incursões de bombardeiros no coração da Alemanha sem escolta ficariam suspensas até 1944. As incursões em Schweinfurt retornaram em fevereiro de 1944, durante o que ficou conhecido como a Grande Semana, com Mustangs P-51 escoltando os bombardeiros até os alvos. Quarto ato. A Grande Semana. Em 20 de janeiro de 1944, o Departamento de Estratégia da Força Aérea dos Estados Unidos lança a Operação Argumento, uma série de missões contra o Terceiro Reich, que ficou conhecida como a Grande Semana. O plano era atrair a Luftwaffe para uma batalha decisiva, lançando ataques pesados na indústria de aviões de combate da Alemanha. Acabando com a Luftwaffe, os aliados teriam o controle aéreo e a invasão da Europa poderia prosseguir. Os americanos fizeram missões pesadas com escolta contra a produção aérea e as linhas de montagem, além de outros alvos em inúmeras cidades alemãs, tais como Leipzig, Brunswick, Gotha, Regensburg, Schweinfurt, Augsburg, Stuttgart e Steyr. Em 6 dias, os bombardeiros da 8ª Força Aérea baseada na Inglaterra fez mais de 3.000 voos de reconhecimento, e a 15ª Força Aérea baseada na Itália fez mais de 500. Juntos, jogaram aproximadamente 10.000 toneladas de bombas e desorganizaram seriamente a produção alemã de aviões de combate. Com isso, o inimigo ficou sem centenas de aviões de combate numa hora em que precisava urgentemente. A perda americana foi de 226 bombardeiros pesados e 28 combatentes. As incursões da Grande Semana intensificaram a dispersão de várias indústrias alemãs, particularmente a de aviões de combate e de rolamento. Embora isso incapacitasse a produção de uma nova esquadrilha, deixando totalmente vulnerável as indústrias a novos ataques dos aliados, a Grande Semana também afetou seriamente a moral e a capacidade da Luftwaffe. Cruzadores americanos destruíram mais de 600 aviões de combate alemães e alcançaram quase imediatamente uma superioridade, embora os números possam parecer exagerados. A Luftwaffe jamais se recuperou da perda de tantos pilotos com qualidade. Tiveram que abandonar a oposição a bombardeiros à luz do dia em favor de ações mais sensatas mediante as circunstâncias. Os alemães, de fato, reconheceram que os aliados tinham superioridade aérea. A Grande Semana elevou a confiança das tripulações da estratégia de bombardeio americana. Até aquele momento, os bombardeiros americanos evitavam confronto com a Luftwaffe.
Agora, os americanos usariam qualquer método para forçar a Luftwaffe a entrar em combate. Com essa política, os Estados Unidos se voltam para Berlim, fazendo incursões sobre a capital alemã. Os líderes aliados pensavam da seguinte forma: fazer muito estrago em indústrias importantes para trazer a Luftwaffe ao campo de batalha. Consequentemente, no dia 4 de março, a Força Aérea Americana lançou o primeiro de vários ataques sobre Berlim. Batalhas ferozes foram travadas e, como resultado, houve grandes perdas em ambos os lados. Enquanto os aliados substituíam suas perdas, a Luftwaffe não tinha essa capacidade. Na primavera de 1944, as forças estratégicas aliadas operavam com uma ofensiva combinada de bombardeiros que atacaram conjuntamente pátios de construção de submarinos, de aviões de combate e sistema de transporte e outras indústrias com algum sucesso. Eles enfrentaram a Luftwaffe no céu da Europa. E apesar de muitas perdas, eles nunca desistiram. Quando o bombardeio combinado oficialmente acabou em 1º de abril de 1944 e o controle das forças aéreas de estratégia foi passado para Eisenhower, os soldados da Força Aérea estavam prestes a conquistar a superioridade aérea em toda a Europa. Enquanto continuavam com os bombardeios estratégicos, a Agência de Aviação Americana voltou sua atenção para a batalha aérea tática em apoio à invasão da Normandia. Quinto ato. Dresden. No verão de 1944, se planejou uma longa e intensa ofensiva aérea sobre cidades da Alemanha Oriental, atingindo o coração da pátria nazista. Tudo isso foi discutido sob o codinome Operação Thunderclap. A operação só foi levada adiante no dia 2 de janeiro de 1945. Ficou decidido depois da batalha no Volga que um grande derramamento de sangue não só causaria confusão na evacuação oriental, mas também ampliaria os movimentos das tropas ocidentais. Contudo, foi mencionado que os aviões de combate deveriam fazer as incursões, mas não esquecerem dos outros alvos primordiais, tais como destruir refinarias de petróleo, fábricas de jatos de combate e pátios de submarinos. Foi decidido por seu comandante de bombardeio que ataques seriam feitos em Berlim, Dresden, Leipzig e Chemnitz, assim que as condições de lua e tempo permitissem. Com o objetivo de explorar a confusão que imperava nessas cidades, em particular depois da incursão bem-sucedida dos russos. Quando os aliados se encontraram na Conferência de Yalta em 4 de fevereiro, os aliados ocidentais decidiram atacar Dresden. O representante encarregado do Estado-Maior soviético, general Alexei Antonov, queria mandar as tropas para a Noruega e Itália. Ele queria paralisar a conexão entre Berlim e Leipzig com bombardeios aéreos. Nas discussões que se seguiram, os aliados ocidentais declararam que, se Dresden não fosse bombardeada, os alemães usariam a estrada de ferro até lá, compensando os danos causados em Leipzig e Berlim. Antonov concordou e pediu que Dresden fosse colocada em sua lista de pedidos. Com o alvo decidido em Yalta, o Comitê de Estratégia de Bombardeio informaria as tropas da Força Aérea e os comandantes de bombardeio da RAF que Dresden não estava entre os alvos selecionados pelos peritos em comunicação da Alemanha. Os documentos da RAF afirmavam que a intenção deles era usar os comandantes da própria RAF para destruir as comunicações, para lidar depois com as tropas alemãs, e para uma ampla evacuação, e não matar os evacuados. A inteligência militar soviética afirmou que os trens estacionados na estação principal eram de tropas de passagem para o fronte. Isso também provaria que os refugiados eram mandados para o leste europeu. As notas de instruções da RAF continham um desejo de mostrar aos comandantes russos, quando eles chegassem, o que o comandante de bombardeio podia fazer. A intenção específica deste manifesto não estava bem clara e sujeita a muitas interpretações. Um manifesto de orgulho das habilidades da RAF para mostrar aos soviéticos que os aliados ocidentais estavam fazendo o possível para facilitar o avanço soviético. Ou demonstrar a força ocidental como uma possível ameaça por parte dos soviéticos, o que já seria o começo da Guerra Fria. Antes da noite de 13 de fevereiro de 1945, as linhas de ferro e o centro de Dresden tinham sido alvos de bombardeios 2 vezes pela Força Aérea em incursões durante o dia. Os bombardeios foram em 7 de outubro de 1944 com 70 toneladas de explosivos, e o outro aconteceu com 133 bombas em 16 de janeiro de 1945,
durante a qual 279 toneladas de explosivos nobres e 41 toneladas de bombas incendiárias. Essas bombas incendiárias deveriam ter sido usadas pela Força Aérea no ataque de 13 de fevereiro. Mas o mau tempo obrigou o cancelamento dessa operação. Dadas as circunstâncias, o comandante dos brigadeiros da RAF se encarregou da primeira incursão. Durante a tarde de 13 de fevereiro de 1945, 796 Lancasters e 9 Mosquitos foram enviados para 2 direções diferentes e despejaram 1.478 toneladas de explosivos. 1.182 toneladas de bombas incendiárias nas primeiras horas de 14 de fevereiro. O primeiro ataque foi todo feito pelo 5º Grupo, que usou seus métodos particulares. Isso permitiu que as primeiras bombas fossem despejadas sobre Dresden às 22h14. A cada 2 minutos, um bombardeiro substituía o outro. O último Lancaster do 5º Grupo despejou suas bombas às 22h22. Podia-se ver nuvens de fumaça resultantes deste ataque, no qual foram despejadas mais de 800 toneladas de bombas por 244 Lancasters. Isso foi apenas um sucesso moderado. O segundo ataque, 3 horas mais tarde, também foi feito pelos grupos de aviões de combate Lancasters, 1, 3, 6 e 8. Sendo que o Grupo 8 forneceria o suporte antiaéreo. O tempo estava bom, e 529 Lancasters despejaram mais de 1.800 toneladas de bombas com grande precisão entre 1h21 e 1h45. Nas 2 incursões, o total de baixas da RFA foram a perda de 6 Lancasters, com mais 2 quedas na França e uma na Inglaterra. Mais tarde, em 14 de fevereiro, entre 12 horas e 17 e 12 horas e 30 minutos, 311 B-17 despejaram 771 toneladas de bombas sobre Dresden. O objetivo era destruir totalmente a estrada de ferro. Parte dos Mustangs americanos que participaram da escolta dos B-17 receberam as ordens de atacar os trilhos de trem no caminho para aumentar o caos. Os americanos continuaram o bombardeio no dia 15 de fevereiro, despejando 466 toneladas de bombas. Durante essas 4 incursões, foi despejado um total de 3.900 toneladas de bombas. O bombardeio consistia no seguinte método. Os bombardeiros despejavam grande quantidade de explosivos poderosos para detonar os tetos e expor o interior dos prédios a altas temperaturas. Isso foi seguido pelos dispositivos incendiários por 5 estágios durante a noite. Depois, mais explosivos poderosos eram despejados para ampliar a magnitude dos incêndios. As consequências deste método padrão foram realmente bem eficazes em Dresden. O bombardeio constante acabou criando uma grande tempestade de fogo que se autoalimentava, com picos de temperatura que chegavam a 1.500 graus Celsius. Uma área extensa ficou em chamas e o ar ficou tão quente que fez com que o fogo consumisse tudo muito rapidamente. Uma corrente de ar frio atingiu o solo rapidamente, fazendo com que as pessoas fossem sugadas para dentro do fogo. Depois da principal incursão dos aliados em Dresden, entre os dias 13 e 15 de fevereiro, ocorreram mais incursões da Força Aérea Americana para minar a estrada de ferro. A primeira foi no dia 2 de março por 406 B-17, que despejaram 940 toneladas de bombas explosivas e 141 toneladas de bombas incendiárias. A segunda foi em 17 de abril, quando 508 B-17 despejaram 1.514 toneladas de bombas explosivas e 1.065 toneladas de bombas incendiárias. Os relatórios militares de Dresden, liberados logo depois dos ataques, diziam que a cidade velha e os subúrbios a leste haviam sido engolidos por um único ataque, destruindo cerca de 12 mil metros quadrados de área, incluindo residências. O número preciso de mortos é difícil de se obter e não é conhecido. Também é difícil de se fazer estimativas, pelo fato de a cidade e os subúrbios ao seu redor, cuja população era de 642 mil pessoas em 1939, estar tomada na época do bombardeio com mais de 200 mil refugiados e centenas de soldados feridos. Números oficiais contemporâneos falam em 21.271 enterros registrados, incluindo 6.865 pessoas que foram cremadas. Havia por volta de 25 mil mortos oficialmente enterrados em 22 de março de 1945, relativos à guerra ou não, de acordo com os relatórios oficiais alemães. No geral,
O bombardeio anglo-americano em cidades alemãs mataram entre 25 mil e 60 mil pessoas. Como esses ataques se deram no final da guerra, o assunto se tornou controverso. Sexto ato. Casas de Papel. A Segunda Guerra continua no Pacífico, onde a Guerra no Céu desenvolveu uma extensa divisão de linhas. Lá, as grandes distâncias impediam as campanhas aliadas de bombardeios estratégicos contra o Japão. Até os aliados alcançarem as ilhas do Pacífico, a indústria japonesa estava totalmente segura. Então, para começar, o poder aéreo no Pacífico servia de necessidade tática para as forças de solo e no mar. A Força Aérea e a Marinha tinham dois objetivos: proteger a força marítima e apoiar as tropas de terra. No começo da guerra, a estratégia do Exército e da Marinha baseavam-se em repelir o inimigo. Logo, os aviões se tornaram muito importantes, fornecendo bombardeios pré-invasões, fechando rotas de suprimento aéreo, fazendo reconhecimento e servindo como transporte. Para decidir quais ilhas invadir, uma pergunta crítica aparecia com frequência: elas têm ou suportam pista de pouso? Se não tinham, sem importar quão poderosa era a força de trabalho, seria possível criar uma com segurança? E se tivessem campo de pouso, e se o inimigo a usasse para operações anfíbias, tinha que ser tomada. Assim, a Marinha armou uma nova estratégia, que consistia no seguinte: através de incursões simultâneas por terra, mar e ar, os Estados Unidos seriam capazes de se livrar dos que antes tomavam conta da ilha em favor de suas operações futuras. Engenheiros navais construíam campos de pousos em poucos dias. E com frequência, a resistência inimiga era eliminada. Com uma nova plataforma na qual podiam operar, as várias forças atacariam os inimigos e, simultaneamente, se direcionavam para o próximo alvo. A nova estratégia fez a Marinha Americana percorrer quilômetros de oceanos, de tal forma que eles foram se aproximando do Japão. Assim que as Ilhas Marianas estavam seguras, o continente japonês ficou na mira de alça dos Boeings B-29 americanos. A superfortaleza era um braço avançado do conceito estratégico de bombardeio e o grande feito da aeronáutica naquela época. Sua envergadura era de 43 metros e sua altura de 9 metros. Seu sistema eletrônico e mecânico eram os mais avançados do mundo. A cabine pressurizada permitia que sua tripulação de 12 homens voasse a uma altitude de aproximadamente 10 mil metros sem sentirem frio ou falta de oxigênio. Para a defesa, ele tinha 12 metralhadoras que funcionavam por controle remoto e um canhão. O B-29 foi o primeiro supergasto militar, pois custou 3 bilhões de dólares para ser desenvolvido. Teve um gasto excedente superior ao da bomba atômica. Sua superioridade na estratégia de bombardeio estabeleceu um padrão no complexo industrial militar americano que se manteve para os próximos 50 anos. Em janeiro de 1944, Happy Arnold visitou a fábrica dos Boeings B-29 em Wichita, Kansas. Lá ele descobriu que ninguém tinha voado naqueles aviões. Somente 67 estavam prontos, e seu sistema complexo pedia um treinamento puxado. Arnold necessitava que os pilotos dominassem o B-29 e achou um meio rápido de treiná-los à medida em que os aviões iam saindo da linha de montagem. Arnold pediu ao general Doolittle, que estava então no comando da Força Aérea na Europa, que selecionasse os melhores pilotos de bombardeiros no Mediterrâneo. Doolittle recomendou o coronel Paul Ditz, que imediatamente trabalhou no desenvolvimento de um novo regimento de treinamento para aviões de combate B-29. Arnold finalmente estava na posição de cumprir a promessa feita ao Departamento de Bombardeio Estratégico. Ele tinha o avião mais avançado do mundo e estava para combater um inimigo que se recusava a se entregar, apesar dos 4 anos de perdas. Arnold criou a 20ª Força Aérea e ganhou total poder sobre o inventário americano e uma super força. Seu propósito era bombardear e dominar os japoneses.
O general Haywood Hansel Jr. comandou os B-29 e seguiu a doutrina de ataque sob a luz do dia e em grandes altitudes. Em 6 meses de operação, a 20ª Força Aérea não conseguiu grandes resultados, o que irritou profundamente Arnold. Ele acreditava que a melhor fórmula para destruir as cidades japonesas era incendiá-las. Com frequência, ele pedia a Hansel que usasse bombas incendiárias. Hansel fez tudo errado e foi substituído por Curtis LeMay. LeMay era disciplinador e acreditava no poder dos bombardeios. E também era um inovador brilhante. Na Europa, ele e o general Frederick Anderson tinham desenvolvido um combate em formação de caixa, uma configuração de voo que permitia o máximo possível de artilharia de B-17 sobre o céu inimigo. Foi o pioneiro no padrão atual de bombardeio. Era uma formação de bombardeiros em Q, seguindo o bombardeiro líder, que solta sua munição sobre o inimigo. O resultado é uma devastação total naquela área. Apesar de algumas bombas errarem o alvo, é claro que a maioria iria atingi-lo. Esse padrão de bombardeio se mostrou eficaz no uso de bombas incendiárias. Cientistas americanos tinham determinado que a melhor maneira de se incendiar uma cidade era começando centenas de pequenos incêndios que cresceriam, se juntariam e criariam uma tempestade de fogo. Era isso exatamente que LeMay queria. E ele queria acabar logo com os japoneses. Ele treinou seus homens a usarem radar para que pudessem bombardear à noite com um clima desfavorável. Por várias semanas, ele jogou seus soldados treinados contra alvos pequenos na Ásia. As primeiras incursões incendiárias em Singapura e Tóquio transcorreram bem. Então, em 9 de março, LeMay se deu a maior missão até então dos B-29. Digamos uma festa preliminar antes do grande bombardeio incendiário no Japão. O alvo? Tóquio. LeMay ordenou que 334 superfortalezas tirassem as armas, munição, compartimento galvanizado e tripulação excedente para que pudessem carregar as bombas. Quando a primeira onda de bombardeios estava acabando, a tempestade de fogo já tinha começado. As chamas eram visíveis a quilômetros de distância. Por 3 anos, cada adulto em Tóquio recebeu treinamento contra ataque aéreo, o que foi muito útil para lutar contra a tempestade de fogo. Com uma temperatura que passaria dos 1000 graus, janelas derretiam. As águas nos canais da cidade ferviam. Acima da cidade, os B-29 cruzavam o céu em colunas. Mas o cheiro de carne queimada entrava nos aviões que voavam triunfantemente. Pela manhã, mais de 16 milhas quadradas de Tóquio tinham virado cinzas. 85 mil pessoas morreram. E milhões perderam as casas. Nos meses seguintes, os bombardeios de LeMay atingiram o Japão muitas vezes mais. Contudo, os japoneses continuavam irredutíveis. A promessa de bombardeio estratégico não se cumpriu. Mas tudo isso mudou mais tarde com o ataque atômico. No verão de 1945, cada cidade grande do continente tinha virado cinzas, com exceção de 4 cidades: Hiroshima, Kokura, Nagasaki e Niigata. Estas cidades tinham sido preservadas, portanto, os estragos causados pela bomba das bombas seria mais dramático. A bomba foi jogada pelo 509 Composite Group, sob o comando do general Paul Tibbets. Os cientistas que a construíram a apelidaram de Little Boy. Chegando ao fim, a Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea Americana havia criado 16 forças aéreas, numeradas da 1ª à 15ª e a 20ª. Foi a 20ª que levou para casa o B-29 mais famoso, o Enola Gay.